Muito bem, vamos agora à introdução do Evangelho quádruplo. Ou seja, usamos a expressão o Evangelho no singular, porque só há um Evangelho, gente. Quando nós falamos de Mateus, Marcos, Lucas e João, usamos a expressão os Evangelhos. No entanto, a expressão mais correta seria o Evangelho, no singular. O Evangelho quádruplo, ou seja, o Evangelho na pena escrita ou na boca dita por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Por isso agora eu vou passar um pano de fundo do Evangelho quádruplo para vocês. Bom, primeiro a pergunta, o que é um Evangelho? Ou o que é o Evangelho? A essa pergunta é importante destacar que essa palavra evangelho vem da língua grega, evangelion, ou evangelho, e tem um significado bem básico que é de, abre aspas, boas novas ou boas notícias. De acordo com Hoster, um estudioso do Novo Testamento, ele diz que esse termo grego significava, no seu contexto original, pagamento pela transmissão de uma boa notícia. Disso desenvolveu posteriormente, com o passar do tempo, a expressão boas notícias ou uma notícia de vitória. Sendo o evangelho uma notícia de vitória ou uma boa notícia, na verdade, nós temos então que confessar que não é uma palavra que está associada necessariamente à igreja, à parte religiosa. A palavra evangelho, quando surge, surge como algo relacionado a uma boa notícia de um campo de batalha onde houve uma vitória. E que a partir desse momento significa que o vencedor fará as suas exigências para a sociedade. O vencedor fará valer aquilo que ele está querendo a partir de agora. Então era uma notícia política. Ela significa que vai haver mudança no sistema, no processo, no modo de pensar. Haverá uma mudança muito grande. Por quê? Porque agora há um novo general, há um novo vencedor, há um novo imperador em andamento, há um novo salvador. Mas não tinha cunho religioso, não tinha um viés de fé. A palavra estava associada tão somente à questão da sociologia, à questão da sua época, à questão da sociedade como um todo. Era apenas uma boa notícia de que houve uma vitória na batalha e que o vencedor fará valer os seus direitos para os cidadãos a partir de agora. Em pouco tempo, no entanto, essa palavra ela assumiu um tom religioso no Império Romano. Ela ganha um tom religioso, na verdade, de fala grega, por causa do culto ao imperador, a César. Eu acho que já falei para vocês naquela parte da aula passada, sobre os imperadores do Novo Testamento, em que iniciou-se o culto ao imperador. Então essa ideia de evangelho, ela teve uma ligação ao campo de batalha e ela passa a ser associada no cunho religioso, no campo da fé, ao culto ao imperador, onde se acreditava no Império Romano que o imperador era venerado como Soter. Soter, eu vou pôr aqui para vocês. Soter é uma palavra grega que significa salvação ou salvador. Quando estudamos teologia, os capítulos da teologia sistemática, um dos módulos é soteriologia, soterlogia. Soter, salvador, salvação, logia, estudo. Soteriologia, o estudo acerca da salvação, o estudo acerca do Salvador. E para ser mais exato, a palavra soter na língua grega, o significado literal dela é cerca. A ideia de novo, a ideia é de um rebanho que está dentro de um cercado e porque está neste cercado, está dentro da cerca, dentro do soter, elas estão salvas. Salvas do quê? Do ataque do lobo. Por quê? Porque quando a ovelha está dentro do soter, quando a ovelha está dentro do aprisco, quando a ovelha está dentro da cerca, ela tem pastor. Ela tem um pastor que tem cajado. O pastor defende ela do ataque do lobo. No entanto, aquele que não está dentro desta cerca não está salvo. Ou seja, não está protegido. Quem não está dentro do soter, quem pula a cerca, entende a linguagem? Quem pula a cerca porque não quer ser ovelha
do bom pastor, ao sair do soter, você está vulnerável ao ataque do lobo. Dentro do soter, dentro da cerca, o pastor, o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Ele vai proteger a ovelha do ataque do lobo de quaisquer maneiras. De qualquer forma, ele vai proteger as suas ovelhas. Então essa palavra soter, grave aí, soteriologia, na verdade é a cerca. A cerca que protege as ovelhas. Ou seja, a salvação daqueles que estão em Cristo, o seu soter, o seu salvador. A palavra ganha esse cunho religioso a partir do culto ao império, ao imperador romano, a partir do culto a César. No Império Romano, na verdade, o imperador que era venerado como soter. Jesus, na verdade, será um concorrente do Império Romano, do imperador romano. Por isso, ou você declara culto a César, ao busto de César, ou você declara culto a Jesus de Nazaré. Declarar culto a Jesus de Nazaré como seu soter, como seu salvador, é automaticamente dizer que César não é soter coisa nenhuma, coisa alguma. E isso é claro que atraía a fúria do Império Romano contra a jovem igreja que estava nascendo e proclamando um outro soter, um outro salvador, ou o soter, o salvador. Tudo bem? Então há uma concorrência aí do culto do Império Romano ao soter, imperador, versus o soter, Jesus de Nazaré. O anúncio do nascimento do imperador naquela época, gente, do Novo Testamento, chegou a ser anunciado como sendo o evangelho, o evangelion. E esse conceito ele fica bastante evidenciado pelo calendário. Por exemplo, o calendário de Priene, do ano 9 a.C., diz o seguinte, abre aspas, o nascimento do Deus para o mundo, o início das novas de alegria que por causa dele aconteceram. Ou seja, o nascimento de um novo imperador era tido como o nascimento do Salvador. E isto era uma boa notícia. O Salvador nasceu. Bom, chama a nossa atenção de que não somente nesse documento de Priene, mas também frequentemente no contexto extrabíblico, fora da Bíblia, se fala de novas de alegria, evangelia, enquanto o Novo Testamento usa o termo do evangelho no singular. Para o Novo Testamento o evangelho é singular, o evangelho é Cristo, é Jesus, mas no outro contexto pagão era evangelion, era no plural, no sentido de que havia muitos evangelhos, havia muitas boas notícias, muitas notícias de vitória, mas em Jesus está o singular. A única notícia de vitória está pago, tetelestai, está consumado, vitória total, o evangelho, a nossa cerca, Jesus de Nazaré, no singular. Não há outro evangelho. No contexto romano havia muitos evangelhos. No cristianismo, já no cristianismo só há um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, o único e suficiente soter. Muito bem. No Novo Testamento, essa palavra soter, essa palavra salvação ou essa palavra evangelion, ela é muito utilizada, principalmente pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo usa o evangelho por pelo menos 60 vezes. Por 60 vezes o apóstolo Paulo está designando por evangelho tanto a pregação quanto o conteúdo da pregação, que é o Cristo. Quando ele fala de pregar o evangelho, ele está falando do ato de anunciar, o ato querigmático, querigma é mensagem, o ato de anunciar a mensagem, e é também o conteúdo anunciado pela mensagem. Nesse caso, o conteúdo anunciado pela mensagem, gente, precisa ser Cristo, precisa ser Jesus. Para o apóstolo Paulo, o evangelho é a pessoa de Jesus. Aqui nós trazemos uma situação. Muitas igrejas hoje, talvez você conheça algumas assim, elas tiraram o evangelho do púlpito, elas tiraram Jesus do lugar mais alto. Então, em vez da igreja pregar sobre Jesus, ela prega sobre uma série de outras coisas. Ela fala de prosperidade financeira, ela fala de cura divina, ela fala de tantos outros assuntos que não são pertinentes ao destino eterno do homem, mas sim dificuldades da nossa temporalidade. Jesus é o evangelho que resolve o problema da eternidade, não necessariamente da temporalidade. Os problemas da temporalidade, Deus por sua graça também estende as suas mãos.
ora curando uns, curando outros, ora abrindo as portas para alguns, abrindo a porta para outros, mas o cerne do Evangelho não é a prosperidade, o cerne do Evangelho não é a cura divina ou os milagres. O cerne do Evangelho é a pessoa de Jesus, o Salvador, o Evangelho, aquele que venceu e que a partir da vitória dele traz novas diretrizes para a comunidade, daqueles que são chamados filhos de Deus. Agora vai reinar e o vencedor fará valer a sua vontade. Jesus venceu e agora ele faz valer a vontade dele. Então a gente não pode trocar o Evangelho por qualquer outra coisa. Quando nós chegarmos na carta aos Romanos, no texto de Paulo, nós vamos perceber o que é o Evangelho, a origem do Evangelho, o conteúdo do Evangelho, a abrangência do Evangelho, a extensão do Evangelho, e o que não é Evangelho, e o Evangelho que Paulo jamais pregaria. Eu acho que na aula de Romanos nós vamos ter um aprofundamento muito grande no tema Evangelho, seja na mensagem ou no conteúdo da mensagem. Espero que você chegue comigo até lá, no estudo de Romanos, onde você possivelmente vai levar sustos. Sim, porque lá na minha igreja, quando eu comecei a ensinar Romanos, a gente tem levado sustos. Tem pessoas que têm dito, pastor, eu não imaginava que era assim. Eu não entendia dessa forma. Eu nunca consegui vislumbrar o evangelho dessa maneira como você está ensinando. Então esse trabalho que eu estou fazendo lá na minha igreja, na Batista Projeto Família, já há 4 anos no CTL, curso presencial, onde eu estou ensinando agora, pelo menos há 4, 5 meses, estou ensinando o livro de Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, eu estou me aprofundando com eles nessa questão do Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Nós vamos chegar nisso. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é a boa notícia do soter, do nascimento do Salvador, não do nascimento do imperador, mas do nascimento de Jesus e da sua morte na cruz e de como ele venceu a morte, subiu aos céus e um dia voltará para nos buscar. Isto é o Evangelho. O Evangelho não é que Deus está abrindo a porta de emprego, que Deus está agora curando enfermidades. Isso não é o Evangelho. Isso são atos de misericórdia. Os atos de misericórdia, curar os enfermos, expulsar os demônios, Jesus mesmo disse que as pessoas deveriam sair, né, Marcos 10, vocês vão sair de 2 em 2, vão chegar nas cidades, nos povoados, e vocês devem curar os enfermos, expulsar os demônios. Então, essa parte de curar enfermo, expulsar demônio, gente, essa parte são atos de misericórdia que nós, como igreja, devemos exercer sobre as pessoas que estão enfermas ou as pessoas que estão sofrendo prisões espirituais nas mãos do império das trevas, nas mãos de Satanás. No entanto, pregar o evangelho não é curar enfermo, pregar o evangelho não é expulsar demônio necessariamente. Pregar o evangelho é anunciar Jesus Cristo aos povos, é anunciar salvação às pessoas. Mas não é salvação da enfermidade, não é salvação da condição financeira precária. É uma salvação eterna. É algo que atinge o infinito, que atinge a eternidade. É algo que vai muito mais além do que essas questõezinhas da temporalidade, que de fato nos incomodam. Uma dor, uma enfermidade, um problema financeiro, um desemprego. Isso incomoda qualquer um, mas a pregação do Evangelho tem a ver com a pessoa de Jesus, o que ele veio fazer neste mundo pela sua e pela minha vida. Então vamos caminhando devagarzinho, a gente vai se aprofundando nessas questões, tá bom? Na verdade, o Novo Testamento, ou Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, ou o evangelho quádruplo, esse estilo literário de escrever é muito interessante. Gundry, um especialista em panorama do Novo Testamento, ele comenta que esses livros que denominamos de evangelhos, eles estabeleceram uma nova modalidade de literatura quando foram escritos. Diferentes das verdadeiras biografias, faltavam-lhes pano de fundo histórico e contemporâneo, análise de caráter e personalidade, sondagens dos pensamentos íntimos do herói. Os evangelhos também não se parecem com narrativas de milagres dos helenistas, nas quais os atos reais eram ou supostos de antigos operadores de milagres, e isto era celebrado. Há muito mais que a narração de milagres nos evangelhos. Por igual modo, os evangelhos não nos apresentam simples memórias, antes são proclamações escritas da história da redenção, de acordo com essas perspectivas teológicas. Ou seja, o evangelho vai ser um tratamento mais específico sobre a vida e a obra da pessoa de Jesus de Nazaré.
O Evangelho, ou o Evangelho quádruplo, narra muito bem os detalhes de o que fez, quem era e o que pensava esse personagem tão especial, este Soter da humanidade. Ponto 2. No ponto 2, como surgiram os evangelhos, ou como surgiram os chamados quatro evangelhos ou evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que agora você já está entendendo. Como surgiram os quatro evangelistas que pregaram o evangelho de Jesus. Como aconteceu isso, ou por que aconteceu a necessidade de escrever? Entre o registro por escrito no Evangelho de Marcos e os acontecimentos que ele escreve, aconteceram mais de 3 décadas, gente. Esses períodos são chamados de período de tradição oral. A gente sabe que dos 4 evangelhos, o primeiro evangelho a ser escrito não é Mateus. De acordo com os estudiosos, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Isso acontece mais de 30 anos depois de que Jesus já tinha feito seus atos e suas obras, morrido na cruz do Calvário e subido ao céu. Durante esse tempo em que não havia nada escrito do Evangelho de Jesus Cristo, onde Mateus não havia escrito nada, nem Lucas e nem João, quando Marcos vai escrever, um tempo já tinha passado. Até lá, o que valeu foi a tradição oral. A tradição oral era quando você passava um conhecimento, as histórias, os ensinos, os milagres, as parábolas de Jesus, apenas de forma oral, apenas de forma da boca. Você não tinha nada escrito. Era apenas um pai passava para o filho passava para o sobrinho, para o neto, e assim por diante. Um ia passando para o outro. No mundo antigo, isso era a tradição oral. Quando não havia escrita, eles passavam as histórias por gerações, até que começou a haver a escrita. Então nós sabemos que a tradição oral, ela reinou por um tempo no Novo Testamento, até que surgiu o primeiro evangelho a ser escrito, que provavelmente seja o evangelho de Marcos. Num estudo comparativo entre os 3 primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, o qual algumas pessoas denominam como sinóticos. Sinóticos, veja que a palavra já diz, né? É ótica, óticos. Tem a ver com uma vista. Sinóticos significa você ver conjuntamente. Os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Quando você pega os sinóticos e você coloca um livro do lado do outro, você consegue perceber nos paralelos muitos detalhes. Por exemplo, você pega a cura da mulher do fluxo de sangue. Você pega lá em Mateus o texto, em Marcos, em Lucas, e você coloca os 3 textos em uma lista do lado da outra e acompanha a mesma história. Você vai perceber nesses sinóticos, ou seja, nessa vista ampla, nessa vista por cima, essa vista aberta, total, alguns detalhes que não fica muito claro em um único texto. Você acaba pegando mais detalhes. Vou dar o exemplo de que a história de Jairo, da filha de Jairo, quando Jesus curou, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e você observar a história, diz que Jesus estava vindo numa grande multidão, quando uma mulher tocou em Jesus. E essa mulher tocou em Jesus, Jesus disse que dele saiu virtude e poder. E em seguida, Jairo entra em cena no meio dessa história, e ele diz, Jesus, vem ter comigo, que a minha filha está profundamente doente, enferma. E aí ele recebe a notícia da morte. Então é através do sinótico, através da ótica mais abrangente, da ótica em conjunto, vista ao mesmo tempo, que você percebe que o dia em que Jesus ressuscitou a filha de Jairo era o mesmo momento em que Jesus vinha acabando de curar a mulher do fluxo de sangue. Quando você lê só um texto, só um evangelista, você não percebe esses detalhes, mas lendo os outros juntos, tendo uma ótica conjunta, uma visão mais ampla, então nesse momento os sinóticos nos revelam detalhes bastante interessantes. Então, num estudo comparativo entre os 3 primeiros evangelhos que nós denominamos de sinóticos, pode ser observado que houve sim uma dependência literária entre eles. Possivelmente Mateus tenha copiado textos de Marcos e possivelmente Lucas tenha pego as suas informações com o apóstolo Paulo, possivelmente tenha tido contato com Pedro, ou seja, eles usam o texto um do outro como pano de fundo histórico